Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenrola Digital. Hoje é domingo e domingo é aquele bloco especial que a gente chama de Biblicamente Falando. O Biblicamente Falando é onde eu trago aqui uma parte, um pouco de fé, algo que eu li, que eu vivi durante a semana, e nesse momento a gente está comentando algumas palavras da igreja que eu congrego. Eu congrego ali na Barra Funda, aqui em São Paulo, na Igreja Lagoinha. E nas últimas 2 semanas teve uma série de mensagens que o pastor Vitão veio pregando, e hoje quem ministrou foi o pastor Léo. O pastor Léo hoje que trouxe uma palavra muito especial com o tema Enfrentando o Dia Mal. Então essa foi uma palavra que diz demais sobre o dia a dia de todos nós cristãos, né? Porque a gente tem que ter muita clareza que independente da nossa fé, do poder que Deus tem, a gente vai enfrentar o dia mal. E ao contrário do que a gente pensa, que esse dia mal é para enfraquecer a gente, para deixar a gente vulnerável, mas é para a gente entender o poder de Deus de fato na nossa vida. E aí ele deu aqui algumas passagens, eu vou passar aqui resumidamente com vocês, porque eu quero que depois desse vídeo você volta ali para a Bíblia e dá uma meditada em alguns pontos aqui. Então ele começa essa palavra falando ali em Efésios 6:13, né? E ali em Efésios 6:13, ele traz o seguinte, vou colocar o óculos aqui para ler claramente para vocês. Em Efésios 6:13, ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-se da verdade e vestindo da couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, essa passagem mostra o quê, né? Que, independente da situação de guerra, de luta que a gente vai estar vivendo, a gente coloca essa armadura, a armadura de Deus. Que essa armadura que vai fazer a gente se fortificar, né? E ele veio falando, né, vários pontos que eu vim anotando aqui, que o dia mal serve para nos aperfeiçoar. Nos dias ruins, nós nos deparamos com as nossas próprias limitações. Então é aquele momento que a gente mesmo, se a gente tem a gente tem que ter essa leitura muito clara da gente, né? A gente parar e olhar para a gente mesmo, se observar os nossos pensamentos, né? Porque a gente não pode viver no automático. A gente tem que ter muito, eu falo muito e eu gosto de viver muito o quê? A fé, mas a fé racional, sem ser aquela coisa emotiva, sem pensar. Não, a gente tem que ter a fé racional, pensando de fato em tudo o que está acontecendo. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem que encarar como a gente está encarando essa dificuldade. É para isso que a gente é passado por esses momentos, né? Quando a gente pede muito para Deus assim, Deus me dê sabedoria. Deus não vai encher você de sabedoria, ele vai te encher de situações em que você vai ter que testar a sua sabedoria para daí você adquirir a sabedoria. É a mesma coisa nesses momentos. Então, nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de dificuldade, que a gente vai ser testado enquanto tudo isso, né? Entendermos que não é nada, que nós somos de fato dependentes de Deus, né? Que não é sobre nós sermos bons. Então, muitas vezes a gente, eu resolvo, eu vou para cima. Eu tenho uma característica pessoal de muito ser o cara que, eu vou para cima, eu resolvo. Só que chega momentos, e eu admito a vocês que eu estou passando num momento exatamente como esse, que é o momento de a gente descer a nossa humildade e entender da nossa dependência dia a dia, momento a momento de Deus. Que tem momentos que a gente tem que tirar a nossa força. Eu até falei nas palavras passadas que o Vitão falou sobre Ló,
depois falou sobre esse entendimento que a gente tem que ter, de fato, né, da nossa dependência, mas também que nós temos que fazer a nossa parte. Só que chega um momento que nem a nossa parte mais é válida, né? Que a gente tem que entender que pô, chegou aqui, cara. Aqui eu não consigo mais, aqui eu tenho toda a minha vulnerabilidade e aqui eu tenho que entregar nas mãos de Deus. E aí ele mostra outra passagem que é lá em Marcos 4, a partir do versículo 35, né? Que é a tempestade. Que Jesus ele dá uma palavra para os discípulos ali, nós vamos atravessar ali para outra margem. Só que quando eles saem ali, e aí ele explicou tudo como era a questão geográfica daquele momento, como é até hoje, né? E quando ali, que ele fala o mar, né? Ali, só que ali não é o mar, ali é um lago, só que quando há tempestades ali, chegam a ter ondas de mais de 2 metros. E esse foi o momento que aconteceu isso. E quando eles foram fazer essa travessia para o outro lado da margem, houve essa grande tempestade e Jesus ele dormia no barco. Então esse é um ponto muito importante. Jesus estava na proa do barco, dormindo, e os discípulos lá desesperados. E aí eles foram acordar Jesus e falaram: o senhor não vai parar a tempestade? E aí aí fala aqui em Marcos 4,39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que são tão tímidos? Por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este que acalma até o vento e o mar obedecem? Então, imagina o contexto, né? Você está no barco com Jesus, você já viu Jesus fazer N milagres, né? E traz para sempre fazendo o paralelo da situação bíblica com a situação da nossa vida. Então nós temos uma palavra, a gente tem uma direção de Deus e a gente vai enfrentar umas tempestades. E assim como os discípulos, a gente acha que Jesus está dormindo, que Deus não está vendo o que está acontecendo com a gente. Mas na verdade ele está vendo. Está muito tranquilo lá, porque ele sabe quem é. Ele é, né? Ele sabe que ele é Deus, que ele tem todo o poder. E basta a nós o quê? É ter fé que isso, se ele quiser e quando ele quiser, ele vai acalmar essa tempestade. E todo mundo passa por essas tempestades para a gente mesmo entender o contexto que a gente está passando. E não ir lá desesperado, querer acordar Jesus, achar que Jesus está dormindo na nossa vida. Ele não está dormindo, ele está presente, ele está vendo tudo. Ele quer de fato testar até onde a gente vai, até onde vai a nossa fé. E trazer aprendizados pra gente, né? Que calma, vai dar tudo bem. É um momento, é uma fase, é uma situação que, se nós temos uma palavra, nós temos que ter esse entendimento muito claro. Nós temos uma palavra. Todos nós temos uma palavra para nossa vida. É a gente crer nessa palavra e deixar na mão de Deus. E ele continua falando aqui, né? Que muitos imprevisíveis acontecem na nossa vida. Então, mesmo que a gente se planeje para as situações ao nosso derredor, pode acontecer um imprevisível, que foi o que aconteceu nesse dia. Foi uma tempestade que não estava prevista. E você tem que ter a sua fé testada exatamente nesse momento. Esse momento que a gente tem que ter uma fé fortificada, né? Porque nós vamos nos deparar com situações inesperadas. E essas situações vão testar independente da nossa experiência. Em Jeremias, né, tem uma outra palavra, 2,37, né,
que fala que a palavra tem o poder de mudar situações. Uma palavra pode nos sustentar. Dias maus são enfrentados pelo poder da palavra. Então não adianta a gente querer colocar nossa força no dia mau, que a gente não vai ter força para isso. Sempre a gente acha que Deus está demorando, que nesse caso a gente acha que Deus está dormindo, que ele não está vendo, mas ele está trabalhando. A cada situação dessa, a cada tempestade, a gente está sendo renovado. Deus está produzindo em nós a glória dele. Então, todas as situações difíceis que a gente passa, além de fortificar o nosso caráter, a nossa fé, é para naquela situação ela se tornar tão impossível para a gente que quando a gente passa por aquela situação, quando a gente vence aquela situação, ali fica de fato a marca do poder de Deus em nossa vida. Então é nesse momento que a glória de Deus transcende, né? Porque foi nesse momento que ele agiu e todas as pessoas à nossa volta vão saber que eu não tinha como passar por coisas que eu já passei. Que se não fosse Deus na minha vida, eu não teria passado, eu não estaria vivo hoje aqui. Então, tantas situações, tantos erros que a gente comete, é nesses momentos que a gente tem que ter a total sabedoria e certeza que se a gente passou e se a gente passa, é para o poder de Deus ser vivificado na nossa vida. Deus, ele não chama a gente para enfrentar o dia mal sozinho. Não, ele nunca abandona a gente. Mesmo quando a gente tem momentos que a gente clama, que a gente dá o desespero, a gente é humano, a gente, cara, como que eu vou resolver essa situação? Como que eu vou resolver isso? E esse momento você tem que sim clamar, mas a gente não pode achar que a gente está sozinho. Ele falou uma frase muito forte: tempestade não é esquecimento, tempestade é amadurecimento. Isso é sensacional, né? E aí ele encerra falando um detalhe que um salmo, né? Que é um salmo muito conhecido, muito forte, e todos já conhecem com certeza, né? Que é o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio é meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e suas asas estará seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, esse salmo é uma palavra que a gente tem sobre a nossa vida. Então a gente tem que ter toda a certeza disso. Que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A hora que a gente tem isso grudado na nossa alma, essa palavra na nossa mente, toda vez que você tiver numa situação difícil, se apegue numa palavra. Venha para a Bíblia está cheia de palavras, está cheia de promessas para a nossa vida. Se você não, muitas vezes a pessoa, mas eu não recebi nenhuma palavra, ore com Deus, peça para Deus, Deus me entregue uma palavra, vai para a Bíblia e Deus vai te entregar uma palavra. Beleza? Então, no dia de hoje eu quero te trazer isso. A gente vai enfrentar, sim, os dias mal, os dias difíceis, as situações difíceis, as nossas tempestades. Mas sempre faça essa... Se coloque na situação ali dos discípulos. Eles passaram por uma tempestade, mas Jesus estava no barco deles e eles esqueceram. Então não esqueça você. Eu não posso esquecer. Jesus está no nosso barco. E a hora que ele quiser, e a hora que ele achar que é a hora certa,
ele vai mandar essa tempestade parar e você vai seguir e vai vencer mais uma vez essa tempestade, essa luta, essa situação difícil. Beleza? Espero que vocês estejam gostando aqui do canal. A gente vai essa semana fazer uma programação um pouco mais diferenciada também agora. A gente vai ter vídeos às quartas, aos sábados e aos domingos. A gente está testando formatos aqui pro canal. Se você essa palavra tocou em você, encaminhe para um amigo, encaminhe para uma amiga que está precisando ter um entendimento. Vou deixar aqui embaixo também o link do canal da Lagoinha. Normalmente as palavras do domingo pela quarta, quinta-feira, elas já ficam disponíveis lá no YouTube da igreja também. Aí você pega essa leitura, esse react que eu faço da palavra, vai lá, veja a palavra, pega os versículos bíblicos também, eu vou deixar os que eu citei aqui embaixo, tá bom? Deixe seu comentário, encaminhe para os amigos, me sigam nas redes sociais, freitas.original. Todo dia tem conteúdo novo por lá também, tá bom? Um grande abraço e até mais.